Senhoras e senhores deputados, senhores assessores, funcionários do Parlamento, senhores jornalistas, vamos dar início à nossa reunião de hoje. Já agora peço aos senhores jornalistas alguma contenção com o nosso primeiro depoente, face ao pedido dele, que não foi aceito, mas pronto, para evitarmos qualquer problema aqui durante a nossa audição. E vamos interromper por uns minutos para dar início com a audição do Dr. Mário Pinto, na qualidade de ex-assessor da Presidência da República para a área da saúde, ao abrigo do número 1, artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à primeira audição desta tarde. Vamos ouvir o Dr. Mário Pinto, na qualidade de ex-assessor da Presidência da República para a área da saúde, ao abrigo do número 1 do artigo 16 do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Antes de dar a palavra ao Dr. Mário Pinto, que vai fazer uma primeira introdução, quero informar o mesmo que as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito, que aliás decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, são declarações que têm que ser feitas necessariamente com verdade. Estamos no âmbito de uma Comissão Parlamentar de Inquérito, se rege pelas regras do processo penal, não há necessidade de prestar juramento, mas estou obrigado a responder com a verdade, sob pena de poder cometer o crime de falsas declarações. Vou-lhe dar agora a palavra para poder fazer a sua primeira introdução. Dr. Mário Pinto tem a palavra. Obrigado. Tem que carregar tem que ficar vermelho. Agora está. Pode deixar sempre ligado durante a audição. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar todas as pessoas aqui presentes. Gostaria a todos de saudar hoje e queria dizer duas palavras antes de iniciar todo o processo e de falar convosco. Queria-vos dizer que realmente eu não tenho nada a ver com o assunto, nunca fui ouvido, nunca me pediram nada, não conheço os interlocutores. A única pessoa que conheço e tenho muito prazer nisso é o Sr. Dr. António Salles, de quem sou colega e de quem tenho alguma admiração e tenho alguma amizade. De maneira que é a única pessoa que eu conheço deste processo todo, não conheço mais ninguém. As pessoas que eu conheço, algumas são por televisão, outras através das redes sociais, nomeadamente uma pessoa aqui presente, de resto não tenho nenhum conflito de interesses. As regras que eu gostaria de pôr enquanto depoente é que eu às 7 horas tenho comboio para apanhar e, portanto, claro que fica das vossas responsabilidades se eu perder o comboio. Segundo, eu penso que isto vai ser muito rápido, porque eu não tenho nada a acrescentar, não tenho nada para dizer e, portanto, é isso. Não se esqueçam de outra coisa. Vocês têm a barriguinha cheia e eu, para chegar aqui a horas, não almocei.
De maneira que eu gostaria também, eu, enquanto diabético, que vocês respeitassem um cidadão português que votou, provavelmente, em algumas pessoas aqui presentes, noutras não, e ainda bem, me fiz a minha opção consciente, mas queria que respeitassem isso. Portanto, se eu começar aqui a transpirar, vocês chamem o INEM, porque não vai correr bem. Eu não almocei, é só para dizer isso. Porque disseram-me que era às 14 horas e eu estive aqui às 14 horas certas. Obrigado, doutor. Senhores deputados, por favor. Obrigado, doutor Mário Pinto, pela sua introdução. Primeiro quero dizer-lhe que quem impõe as regras nesta comissão é a própria comissão, através de mim, seu presidente. De toda a maneira, também lhe posso dizer que não tenho qualquer dúvida que vai apanhar o comboio à hora prevista e proponho à Comissão, vamos dar um intervalo de 15, 20 minutos para o Dr. Mário Pinto poder comer qualquer coisa antes de podermos iniciar a nossa audição, se todos estiverem de acordo. Muito obrigado, então vamos interromper os trabalhos. Não, por favor, não vamos fazer isso, porque eu vim consciente do que estava a fazer, bebi café com açúcar, portanto estou protegido, e também queria dizer que, na verdade, digamos, o meu desabafo é para dizer que vocês terem cuidado, que eu também posso não ter saúde para estar aqui a assistir a isto. Claro, toda a maneira é assim, se em qualquer momento o Dr. Mário se Pinto sentir necessidade de fazer um intervalo, basta avisar e fazemos o intervalo nessa altura. É só trazer-me uma sandes que eu como aqui mesmo à vossa frente. Ok. Vamos então iniciar a nossa ronda de perguntas. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O Sr. Deputado António Rodrigues pode inquirir diretamente o depoente e o depoente pode responder diretamente. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Mário Pinto, uma saudação especial porque conseguiu introduzir já uma nota de boa disposição aqui, porque estou seguro não só que nos despacharemos antes das 7 da tarde, como se por acaso não despachássemos, eu próprio lhe pagaria um bilhete para apanhar um outro comboio, de forma a que pudesse regressar a tempo e a horas. Mas não vai ser necessário, seguramente, até porque pela sua declaração inicial já clarificou algumas das questões, mas que seguramente lhes vamos voltar a colocar, até porque são questões que, de alguma forma, podem ser relevantes e que também serviram de alguma especulação em todo este processo. Sabe bem de que é que falamos? Falamos daquele processo que foi público, a sua celeuma relativamente às gêmeas luso-brasileiras que tiveram um tratamento específico e, na altura, muito excepcional ainda, porque estava no princípio do próprio processo. E, nessa altura, em 2019, estamos convictos que ainda estava como assessor em Belém do Sr. Presidente da República. Exato. O senhor sai em 2021. Exato. Pode-nos descrever, com algum pormenor, as suas tarefas junto do Palácio de Belém? Ora bem, aquilo que me foi dado fazer era preparar assuntos para o Sr. Presidente, relacionados com a saúde, obviamente, e era isso que eu fazia. Nas nossas reuniões eu tomava a minha atitude em relação àquilo que se fazia, àquilo que se propunha. Fazia também, digamos assim, de ligação com a área da saúde do Governo. De resto, era isto que a gente fazia. No âmbito dessas funções, lidava com processos individuais ou apenas com estratégias de saúde? Só com estratégias de saúde. Portanto, nunca lidou com dossiês individuais, nunca falou de nada desse tipo de situações, nomeadamente com o Sr. Presidente da República? Também. Portanto, podemos presumir que nos seus contactos que teve no exercício das suas funções, portanto, como nos disse, discussão de políticas, estratégias de saúde, que falava com vários membros do Governo, nomeadamente do Ministério da Saúde, desde a Ministra até, eventualmente, a serviços da Administração do Estado. Não, só com a Sra. Ministra e com o Sr. Secretário de Estado. Com o Secretário de Estado, António Lacerda Salles? Sim. Nunca com a Secretária de Estado, Jamila Madeira? Não. Não. Portanto, as suas relações passavam apenas e só com a Sra. Ministra Marta Temido e com o Sr. Secretário de Estado, Lacerda Salles. Alguma vez, na oportunidade, teve reuniões com o Dr. Salles
sobre este assunto que trata esta Comissão Parlamentar de Inquérito? Não, nunca tive, porque não era do meu conhecimento, não sabia do assunto, portanto não era suposto falar sobre isto, não era suposto e não falávamos porque eu não conhecia, não sabia. Eu soube pela comunicação social, como provavelmente o Sr. Deputado. Muito bem. Podemos presumir, portanto, não tendo o Nuno contactado, ao contrário do que constou, que teria tido até reuniões com o Dr. Lacerda Salles, na mesma oportunidade em que se desenvolviam exatamente as questões relativamente às Mas gêmeas. isso então, na sua opinião, eu tinha que falar de um assunto que não conhecia com o senhor Secretário de Estado. Claro que não, falávamos de outras coisas importantes, mas não, nunca com isso. Muito importantes até, mas não sobre o assunto, se eu não tinha conhecimento, como é que queria que eu falasse de uma coisa que eu não sei. Eu não estou habituado a falar daquilo que eu não sei. O senhor também ainda estava em Belém quando foi o assunto das duas crianças anteriores, portanto, a bebê Matilde e a bebê Natália. Não, também não foi chamado a isso. Nunca não foi despachado. Para vosso conhecimento, acho que deveriam fazer essa investigação, era saber como é que funciona, como funcionava os assuntos lá em Belém. Portanto, havia uma pessoa que recebia os mails e recebia os assuntos e depois era despachado de acordo com a sua área. Alguns não eram despachados para mim, claro, e eram da minha área. Mas foi um assunto que eu, na altura, pus em causa, mas não valeu de nada, como devem calcular. Não, nós obviamente que Pronto, não sabendo nos compete isso, saber como é que o Palácio de Belém se organiza neste aspecto, mas obviamente que lhe falamos disso precisamente porque várias vezes foi suscitada não só a sua participação na área das políticas de saúde, que já nos esclareceu que era mais nas questões estratégicas e não nos dossiês individuais, mas também porque foi de alguma forma arrolado para esta discussão pelo próprio Dr. Lacerda Salles, que quis fazer crer que de alguma forma tinha tido reuniões com o Sr. Mário Pinto e que este assunto teria sido abordado. Não, nega isso. Nego isso redondamente e o Sr. Dr. Lacerda Salles também sabe que não falamos disso porque eu não sabia, não conhecia. Portanto, é uma pena porque esse assunto, nós temos uma relação estreita e isso não foi bonito dizer isso. Eu não o diria nunca. Nós, de facto, não temos uma única referência escrita ao seu nome. Não há um mail com a sua identificação ou com os seus endereços, não há nenhuma referência ao Dr. Mário Pinto em todo este processo. Mas, no entanto, isso não deixou de acontecer que o seu nome fosse referenciado como tendo tido discussões com um membro do Governo e, portanto, que nos fez crer que, de alguma forma, havia aqui algum envolvimento do Palácio de Belém com este processo. Na sua opinião, que seja do seu conhecimento, que alguma vez lhe fosse perguntado, nunca discutiu este assunto com ninguém dos assessores ou dos consultores do Palácio de Belém? Sem dúvida. Nem com o Sr. Presidente da República? Sem dúvida. Sem dúvida. Nem com o Sr. Presidente da República? Nem o Sr. Presidente da República. Nunca teve qualquer tipo de contacto com alguém que se envolveu neste processo e que hoje é público, como foi o caso do filho do Sr. Presidente da República? Não, nem o conheço. Muito bem. Portanto, não houve em momento algum qualquer tipo de situação. Mas, mais uma vez, lhe refiro, Dr. Lacerda Salles, de alguma forma, arrolou o senhor... Eu sei, eu ouvi. Eu ouvi e ele avisou-me antes. E avisou o que eu ia fazer? Sim. E o doutor o que é que disse? Para dizer a verdade, não, isso não correspondia à verdade. E, portanto, negou-lhe perante ele que alguma vez tivesse falado do assunto. Exatamente. Portanto, diremos que, e podemos afirmar isto, e deixo à sua palavra a resposta, que o Dr. Lacerda Salles, nesta matéria, mentiu, que o Dr. Lacerda Salles, nesta matéria, quis envolvê-lo porque quis, de alguma forma, alijar as suas próprias responsabilidades. Aquilo que lhe posso dizer é que o Sr. Dr. Lacerda Salles, sobre este assunto, não disse a verdade. A minha verdade. A verdade só há uma. Mas a minha verdade. Eu tenho a minha verdade sobre esta matéria. Portanto, é bom que não diga nada, está bem? Por favor. Porque está a ser deselegante comigo, não é? Senhores deputados, por favor, vamos concentrar na audição. Dr. Mário Pinto, é assim, por favor. Eu sou do Norte, meu caro amigo, e eu estou aqui para tentar dizer a verdade e não deixar que se altere a verdade. Certo? Pronto. Não é vamos continuar a audição, por favor. Cautela. Sr. António Rodrigues, continua. Nós não estamos a pôr em causa a sua palavra. Nem deve pôr. Não pomos. Nem deve pôr, nem admito que ponha. Doutor. Certo?
não estamos a pôr, estamos apenas a Bom, que fique tá. claro. Vamos lá. Está a claro sua o que eu disse, posição aquilo sobre que eu esta disse matéria. aqui, o outro senhor lá embaixo disse, ou o senhor Presidente, quer assim que o trate assim? O senhor Presidente disse para eu ter cuidado com a verdade, eu estou a ter cuidado com a verdade, está bem? Não pomos dúvidas Portanto, relativamente a isso. não me enrolem, que eu não gosto de ser enrolado. Doutor, a única coisa que lhe perguntei é se o doutor Lacerda Salles Sim, mentiu. sim, isso está provado, com certeza, porque a verdade vem sempre ao cima da água. Muito bem. O senhor só teve conhecimento deste caso Pelos jornais. quando isto foi Exato. noticiado na comunicação social. Exatamente. Alguma vez ponderou, uma vez que estava em Belém nesta altura, que tinha havido todo o processo relativo às outras duas crianças que tinham estado envolvidas neste processo, a bebê Matilde e a bebê Natália, que isto poderia ter sido discutido em Belém? Nunca ouviu? Que eu tenha ouvido, não foi falado em Belém. O Sr. Chefe da Casa Civil, quando veio aqui, estabeleceu uma diferença entre assessores e consultores na Presidência da República. O senhor era consultor ou assessor? Consultor. Portanto, nem sequer estava permanentemente no Palácio de Belém, é isso? É essa a distinção? Não, eu estava permanente, mas era um consultor permanente, estava ali. Pronto. Portanto, se tivesse havido esta discussão no Palácio de Belém nessa altura, Eu era natural que tivesse ouvido pelo menos. Sim. Eu seria ouvido, não, se falassem desse assunto em Belém, eu ouvia. E eu, como lhe disse assim, e digo aos restantes deputados, na verdade eu não sabia disso, só soube pelos jornais na altura em que os jornais disseram isso. Muito bem. Tentou indagar de alguma forma, tentou informar-se do assunto até para poder perceber, uma vez que era contemporâneo deste assunto. Tentei. Portanto, Não assistiu tentei. a isto como um cidadão normal, atento, mas não interveniente. É isso? Sim. Portanto, porquê é que acha que o Dr. Lacerda Salles o tentou trazer para este processo? Isto tem que lhe perguntar a ele. Sim, mas já perguntamos e ele não responde. Mas eu respondo, eu não sei. Ele escuda-se na sua condição de arguido para não nos responder relativamente a estas matérias, nomeadamente nesta situação que é tão grave quanto dizer que o senhor sabia, que o senhor estava envolvido, que o senhor, de alguma forma, caucionou esta própria situação. Portanto, apesar de tudo, o senhor afirma aqui que ele é seu amigo e, não obstante, neste caso, ele não foi seguramente seu amigo, porque se ele não tivesse falado do senhor, o senhor nunca estaria aqui perante nós para nos poder esclarecer, não é? Exatamente. Portanto, no fundo e no final desta inquirição, dir-nos-á que, passa a expressão, espremendo, isto é aquilo que o senhor declarou no princípio, não sabe nada, nunca ouviu falar de nada, não, isto tudo passou ao lado. Mas na verdade eu não conhecia o assunto, só soube pelos jornais. E, portanto, a única grande conclusão que eu lhe posso, de facto, sublinhar é que houve um interveniente deste processo que mentiu para, de alguma forma, se tentar defender, arrolando o senhor para este processo. Isso eu não posso responder. Eu não posso responder porque não sei. Eu sei qual era a ideia dele quando me arrolou nisso, não sei. Mas tem noção e tem conhecimento. Chegou a perguntar-lhe a ele porque é que ele tinha falado disto, nesses termos? Não disse-nos que ele lhe tinha ligado antes a dizer que o ia fazer, sim. Não é? E depois disto, tendo tido conhecimento em concreto daquilo que ele tinha dito, o senhor não se preocupou porque é que o seu amigo tinha... Preocupei e telefonei-lhe, mas não me atendeu. Já tinha nessa altura a condição de arguido psicológico, com certeza. Portanto, já não teria de responder. Sr. Presidente, acho que estou esclarecido relativamente a este assunto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Mário Pinto. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Paulo Correia, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também o Dr. Mário Pinto. Muito obrigado. Queria-lhe perguntar se lembra da reunião que teve com o Dr. António Lacerda Salles no dia 6 de novembro. Não. Não se lembra? Não sei. Mas não se lembra porque foram muitas as reuniões que teve com o Dr. Não é por causa disso. Eu não me lembro porque não me lembro. Não me lembro qual é o assunto. Tentei investigar ou saber que assunto é que foi. Claramente que não foi sobre as gêmeas. Mas teve muitas reuniões, algumas reuniões? Não, eram reuniões, sei lá, de 2 em 2 meses, não eram frequentes. Mas as reuniões eram marcadas, agendadas, com base em algum assunto político relacionado com a atualidade política, ou eram reuniões que tinha previamente marcadas e pedia uma... Não, eram relacionadas com as questões de saúde que
que existiam no momento, as urgências, os atrasos da cirurgia, eram relacionadas com isso. Tomava a iniciativa de reunir com o Sr. Secretário de Estado ou com a Sra. Ministra, ou as suas reuniões com os membros do Governo eram coordenadas com o chefe da Casa Civil ou com o Sr. Presidente da República? Ou seja, o Dr. Mário Pinto, como consultor do Sr. Presidente da República, tinha liberdade para reunir com quem quisesse, sem coordenar previamente com o chefe da Casa Civil? Sim, habitualmente ele podia saber, mas não lhe dizia o que é que se passava, nem só escrevia, não. Isso Ou seja, um consultor do Sr. Presidente da República tinha livre circulação política, digamos assim, para reunir com quem quisesse, sem coordenar as suas ações com o chefe da Casa Civil. Que eu quisesse e também as pessoas do outro lado quisessem, claro, obviamente. Isso, e considera que isso é normal, ou seja, é que num gabinete político de um membro do Governo, os adjuntos, assessores, não tomam a iniciativa de reunir com as entidades sobre livre iniciativa. Estão minimamente coordenados, ou devem estar coordenados com o chefe de gabinete, no caso da Presidência com a Casa Civil, ou com o governante, neste caso, que sou o Presidente da República. Ou seja, não, com o Sr. Presidente da República não, mas nós também com o chefe da Casa Civil íamos reunindo e falar das questões que, que achávamos que eram pertinentes na altura. Então dava conta Sim, por escrito. Transmitia ao chefe da Casa Civil, o Sr. Presidente da República, as suas reuniões com os membros do Governo, descrevendo o conteúdo das reuniões, certo? Mas a iniciativa de reunir com eles era sua? Sim, era muitas vezes minha. Okay. Muito bem. Como uma atitude proativa em tentar informar depois a Casa Civil do quais eram as razões e quais eram os assuntos que eram mais importantes no momento. Está aqui hoje, não só porque o Dr. Lacerda Salles, nas respostas à Inspeção Geral de Atividades em Saúde, falou das reuniões que ia mantendo consigo, enquanto consultor da Presidência da República, mas também porque fez declarações à imprensa, e deve estar recordado das declarações que fez à imprensa. E agora vou lembrar-lhe aquilo que foram as peças noticiosas com as suas declarações à imprensa. Porque fez declarações que não deixam de representar alguma gravidade daquilo que é a ação da Presidência da República, neste caso. E passo a citar a notícia. Daquilo que, entretanto, ficou a conhecer da história das gêmeas, o ex-assessor de Marcelo admite que não compreende como é que o Ministério Público também não investiga os responsáveis da Presidência da República, acreditando que as ações de Nuno Rebelo de Sousa não deviam ser desconhecidas de Marcelo. Fim de citação. O que é que quis dizer com isto? Eu quis dizer isto. Quis dizer que realmente não seria eu a dar informação sobre a matéria e que realmente, se as pessoas se interessassem, deviam saber com as pessoas que deviam falar com as pessoas que intervinham no assunto. Não era mais do que isso. E para as pessoas, quer dizer, o que é que eu sabia disso? Bem me perguntar uma coisa que eu não sei. Portanto, quem deveria saber neste processo todo são as pessoas intervenientes, que não era eu. E na resposta que aqui dá à imprensa, primeiro, sabe que houve ações de Nuno Rebelo de Sousa e admite que elas só aconteceram por conhecimento, com cobertura do pai do Presidente da República, porque diz, acreditando que as ações de Nuno Rebelo de Sousa não deviam ser desconhecidas de Marcelo. Sim, como são pai e filho, acho que sim. Muito bem. E agora passo a citá-lo. Ainda por cima, com o filho do Presidente, as coisas tinham outro peso, não é? Foi uma citação sua, em jeito de interrogação, diz Mário Pinto, que acrescenta: acho que não aconteceria sem ser com a anuência do Presidente da República. Acho que só assim faria sentido. Há aqui algo que o senhor, o Dr. Mário Pinto, como consultor do Sr. Presidente da República, diz que é grave. Ainda por cima, com o filho do Presidente, as coisas tinham outro peso. Tinham outro peso? Sim. Mas como assim? O que é que aconteceu antes, que é do seu conhecimento, que levou a concluir que as coisas com o filho do Presidente tinham outro peso? Não tenho conhecimento nenhum disso. Foi aquilo que me pareceu no momento. Aquilo que eu disse. Não sabendo de nada que tivesse acontecido, lembrou-se de responder assim à imprensa. Ainda por cima, com o filho do Presidente, as coisas tinham outro peso.
Mas porquê? Alguma razão deve ter levado a responder assim à imprensa. Não foi de forma destituída, não é? Isto tem a ver com o conceito que tenho de família. Claro que nesta situação o filho do Sr. Presidente teria oportunidade, teria capacidade, teria, digamos assim, à vontade para ele próprio usar a rede que tinha, não é? Mas ele tinha uma rede junto do pai, do Presidente da República? Não, até daquilo que eu sei, anteriormente o Sr. Presidente até tinha alguma relação pouco, digamos assim, aquilo que eu sabia e aquilo que era público também, tinha uma relação com ele um bocadinho pouco fraternal, digamos assim, não é? Ou paternal. Mas repare, o Dr. Mário Pinto está em contradição, porque ao dizer isso contradiz a sua declaração à imprensa de que, ainda por cima, com o filho do Presidente, as coisas tinham outro peso. Como é que a relação entre eles não era a melhor tinha outro peso? Sim, claro. É que isto pode até parecer contraditório, mas não é contraditório. Isso era o que eu sabia. Aquilo que eu sabia, na altura, quando a comunicação social falou comigo, eu acho que não estava preparado para falar. E falei, fiz mal. Mas a verdade é que... Se falou a verdade, fez bem. A verdade é que a mim parece-me seria isto que a mim podia parecer sobre o assunto. É que mais à frente, nessa peça noticiosa, diz o seguinte, questionado se no seu tempo havia cunhas e se ficou surpreendido com o caso das gêmeas, o antigo assessor de Marcelo Rebelo de Sousa diz que, e agora passo a citá-lo, não me surpreendeu nada, absolutamente nada. Porquê é que diz isto? As cunhas eram habituais na presença da República? Para dizer que não me surpreendeu nada, absolutamente nada, e mais, eu vou citá-lo novamente, coisas assim de arranjar uma consulta era uma coisa normal, como ainda agora faço, se alguém me pedir uma consulta, eu vou pedir a quem eu tenho confiança para pedir uma consulta, agora neste caso com a envolvência do hospital, etc. Não sabia disso. Fim de citação. Acho que sabe mais do que o que está a dizer, não sabe? Isso é a sua opinião, mas não é a minha. Mas seja como for, aquilo que quero dizer é o seguinte: sobre isso, se um de vocês me pedir para fazer para arranjar uma consulta aqui ou lá, eu vou fazê-lo. Está bem? Portanto, que é isso que eu acho que nós habitualmente estamos disponíveis para o fazer. E estava-me a referir exatamente a essa situação que não tinha a ver com a minha opinião e não com o que se passava lá na presença da República. Mas quando um jornalista lhe pergunta se no seu tempo havia cunhas, responde que não ficou surpreendido, não me surpreendeu nada, absolutamente nada. Mas que cunhas é que havia então na presença da República? Era este tipo de consultas? Era habitual a presença da República promover a marcação de consultas, por exemplo? Não, era uma situação... O Dr. Mário Pinto é médico de formação, certo? Sim. Era consultor do Sr. Presidente da República. Acabou de dizer que se alguém lhe pedisse agora para marcar uma consulta que interessaria. Faria. Portanto, é natural que depois de ter dito isso eu lhe pergunte se alguma vez alguém, no tempo que teve na presença da República, garante que nunca marcou uma consulta para ninguém. Não, marquei. Marquei, por exemplo, para uma funcionária que tinha um cancro da mama e queríamos ajudá-la a resolver exatamente isso. Ela depois faleceu e, portanto, eu fiz bem em ter feito isso. Isso eu fiz. Não querendo saber quem é, mas junto com o hospital. Já não me lembro, isso não me lembro. Ok. Mais à frente, nessa peça noticiosa, é quando surge a sua célebre expressão a Casa dos Segredos. E diz que, a certa altura, e passo a citá-lo, aquela casa é uma casa com muitos segredos. Eu até lhe chamo a Casa dos Segredos. Porque realmente havia ali muitas coisinhas, muitas tretas, sem jeito nenhum, mas pronto. Mas é os processos todos que existiam por lá e é mesmo assim, concluiu o antigo assessor do Presidente da República. Repare, o Dr. Mário Pinto tem uma longa experiência profissional, tem experiência política,
Não tenho experiência política. Foi consultor do Sr. Presidente da República, é uma Tá bem, passagem mas não tenho experiência política nenhuma. Eu considero que ser assessor de alguém, Pronto, mas de uma autoridade política... É a sua opinião Claro. e, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, sobre essa matéria. É de facto um local com muitos segredos, e eu considero isso normal. O que se fazia lá não era para divulgar, e estava-me a referir exatamente a isso. É um local de segredos, eu considero assim, muitas coisas que se calhar não era preciso, mas pronto, eu não estou habituado a essas coisas, a ter segredos. Pois, mas não posso deixar de perguntar ao Dr. Mário Pinto, porque é que chama a Presidência da República uma casa de segredos? O que é isso? Porque da forma como respondeu, da forma como diz, dá a entender que lá na Presidência da República tratam-se de assuntos que não deviam ser tratados e de forma que não podiam ser tratados. Mas também é a sua interpretação, como sabe, é a sua verdade. É a sua verdade. Deixa-me só dizer o seguinte ao Dr. Mário Pinto, antes de continuar. Eu estou-lhe a fazer as perguntas, dando-lhe a oportunidade de esclarecer. Eu vou fazendo a opinião em função das suas não-respostas também. Disse isto, lembra-se de ter dito isto à imprensa. Eu não estou a dizer nada daquilo que que eu não tenha dito, sim. Exatamente. Portanto, compete-me, tendo aqui o Dr. Mário Pinto, perguntar, então... E admiro por isso, acho que fez bem, pegou no assunto bem. Agora, aquilo que lhe posso responder é isso. Claro que eu aprendi que era uma coisa que não tinha muita ideia, de que ali é uma zona de muitas coisas que nos podem dizer, que nos podem falar. Mesmo eu, às vezes, pensando que aquilo não podia não ter importância, mas era a minha opinião em relação ao resto. Portanto, eu tinha que só estar dentro desse ambiente e estar por dentro desse ambiente e cumprir essas regras. Bom, eu acho que não devo fazer-lhe perguntas que fora do objeto da Comissão de Inquérito, portanto, eu vou-lhe perguntar que assuntos eram esses que entram na classificação que aplicou agora, assuntos menos transparentes, que não deviam ser tratados da forma como eram tratados, mas não deixa de ser muito estranho que um consultor, é o consultor do Sr. Presidente da República para a Saúde, a respeito do caso desta Comissão de Inquérito, classifica a Presidência da República como uma casa dos segredos. Porque quando disse que a Presidência da República era a casa dos segredos, não estava a falar de futebol, estava a responder a um jornalista a propósito deste caso. E achou que a melhor forma de descrever a intervenção do Presidente da República, do filho e da Casa Civil na matéria do tratamento destas crianças, com a intervenção da Presidência da República e do filho do seu Presidente, foi chamar a Presidência da República a Casa dos Segredos. Não foi sobre outro assunto qualquer, foi sobre este em concreto. E daí a minha pergunta, porque é que entende que eu penso que respondi. Pronto, também o caso do Sr. Deputado pode não aceitar a minha resposta, e bem, entendo isso perfeitamente. Mas o que quero dizer é que ali é um local, eu podia ter dito isto de outra maneira, mas com licença, disse que de facto havia coisas que se podiam justificar, outras que não, mas era o meu conhecimento e, como deve saber, eu era uma pessoa sem experiência dessas coisas. Muito bem, para terminar, tinha aqui uma pergunta para lhe fazer. A doutora Maria João Ruela, quando esteve aqui na Comissão de Inquérito, foi questionada sobre o momento da primeira notícia sobre este caso. E o deputado que questionou a doutora Maria João Ruela perguntou-lhe, então, quando ouviu a notícia a primeira vez, lembrou-se logo que o assunto lhe tinha passado pelas mãos, por outras palavras. E a doutora Maria João Ruela disse que sim, quando vi a notícia, lembrei-me logo do assunto. Estranho é que a assessora do Sr. Presidente da República que tratou do assunto, como o próprio Dr. Mário Pinto disse que o assunto foi tratado pela doutora Maria João Ruela, não se tenha lembrado sequer de ter feito telefonemas para o Hospital Santa Maria, mas sim para o Hospital de Estefânia, mas os boatos apareceram todos no Santa Maria. E lembrou-se logo do assunto na primeira notícia, mas o Sr. Presidente da República deu muito tempo a lembrar-se do assunto, quando eles falam todos os dias, que é uma coisa absolutamente estranha. Por isso, a pergunta que eu lhe coloco é: não acha estranho que a assessora do Sr. Presidente da República que tratou do assunto lembrou-se logo do caso quando surgiu a primeira notícia, e o Sr. Presidente da República lembrou-se, passado muito mais tempo,
Ou seja, ela não falou com o Sr. Presidente da República naquele mês ou naqueles 2 meses? Acha que isso é possível? Eu acho possível porque eu não falei com ele, portanto, os assuntos com ele havia alguma, digamos assim, como é que eu ia dizer, era se calhar uma forma de organização do serviço. As coisas eram, como eu disse, recebidas por uma senhora que depois fazia a distribuição consoante as áreas, e uma das coisas que eu penso que inclui nos segredos é que esses assuntos que eram da saúde passavam ao largo e não sabia a maior parte deles, e portanto parece-me que não deveria ser assim, não? Sr. Deputado, é mesmo terminar o tempo que já passou. Só uma pergunta muito rápida. Depois das notícias saírem, alguma vez falou com o Sr. Presidente da República, com o chefe da Casa Civil, com o Dr. Mário João Ruela sobre esta situação? Nunca mais falei com eles desde o dia em que saí. Obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Mário. Vou agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra a Sra. Deputada Cristina Rodrigues. Pode questionar diretamente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Mário Nogueira. Agradeço os esclarecimentos que já nos prestou até agora. Preciso ter ainda algumas dúvidas. Mário Pinto Nogueira. Mário Pinto, desculpe. Mário Nogueira é outro. Desculpa. Bom, começando aqui... No máximo, Mário Pereira Pinto. Mário Pereira Pinto. Mas se não se importar, fica Mário Pinto. Tá bom. Muito bem. Nós temos aqui alguns e-mails que foram solicitados já à Casa Civil, como já deve ter ouvido, não sei se têm acompanhado aqui as audições que têm decorrido. Há um e-mail que tem sido muito falado, provavelmente foi falado em quase todas as audições, que diz respeito, portanto, ao e-mail que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa envia ao pai, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, e onde diretamente lhe diz: pai, tenho conhecimento aqui de uma situação com umas gêmeas, e diz mesmo: o pai pode ajudar, a burocracia em Portugal é muito, etc. Sabe-nos dizer, ou se teve algum conhecimento, quando era consultor na Casa Civil, se efetivamente Nuno Rebelo de Sousa fazia vários pedidos semelhantes a este ao pai, ao Presidente da República? Não sabia. Portanto, é mais um segredo ali para o Sr. Deputado. Não sabia, as coisas passavam ao largo. Pronto, eu lutei muito para que tentar juntar as coisas da saúde com a saúde, não tive essa sorte e, portanto, comecei a habituar-me a que talvez fosse assim que resolvesse as situações. E, portanto, essa pergunta, como eu devo responder, é que não conhecia. Se viesse às mãos eu conhecia, mas não conhecia. É que, no caso, é interessante porque referiu há pouco que se alguém lhe pedisse uma consulta que tentaria arranjar, portanto tem essa vontade de ajudar podendo. Exatamente. E neste caso em particular era precisamente para se conseguir uma consulta. Ainda assim não foi... Ainda bem que não me mandaram o mail para mim, porque assim, olha, estou muito mais à vontade e falo aqui, não, isto não é arrogância, é aquilo que eu queria dizer, não sou uma pessoa arrogante, estou cheio de ansiedade, estou nervoso com isto tudo, não é? Muito bem. Porque foi arrastado sem necessidade nenhuma para isto. Para o processo. De qualquer maneira, eu continuo a dizer, eu não deixo de admirar o Dr. Lacerda de Salles por isso. Sim, muito bem. Relativamente ainda aqui ao procedimento que decorreu dentro da Casa Civil, portanto, a doutora Maria João Ruela foi quem ficou com este processo. Há aqui também e-mails onde é referido que a doutora Maria João Ruela ligou para o hospital, onde houve indicação de que haveria uma lista de espera. Eu gostava de lhe perguntar, uma vez que aquilo que nos foi relatado pela própria doutora Maria João Ruela e também pelo chefe de gabinete da Casa Civil do Presidente da República, foi que este foi um contacto meramente procedimental. Ou seja, não era um contacto para saber concretamente se era possível uma consulta para aquelas gêmeas, mas sim para saber qual é que era o procedimento de marcação da própria consulta. Ora, uma vez que era consultor nesta área, por que razão acha que não o contactaram diretamente a si para saber esse procedimento? Não sei responder essa pergunta porque não sabia o que é que eu posso falar sobre o assunto. Pronto, havia essa distribuição que, no meu ponto de vista, não era dos mails e de toda o correio, não me mandavam para mim.
Pronto, e se calhar ainda bem. Mas é? não houve circunstâncias em que a doutora Maria João Ruela, porque aquilo que nós entendemos é que ela tratava das questões relacionadas com as comunidades portuguesas e por essa razão terá ficado ela com este assunto. Está-se a rir? É porque não era assim? Não, não era assim. Qualquer era assim. assunto assim mais importante, ela ficava com ele. Porque lhe mandavam a ela, só isso. Mas, portanto, então a divisão dos assuntos não era decorrente do tema, digamos assim, da área temática, mas sim da importância... Não sei, eu não sei também, não sei. Mas isto é melhor falar com a pessoa que fazia esse trabalho. Não, nós falámos, mas ficámos com dúvidas e daí também estarmos... Pronto, havia isso e eu levantei esse assunto na Presidência da República em tempos, em tempo oportuno. Pronto, houve ali uma fricção entre a Maria João Ruela e mim, pronto, e deu-nos nisso e eu depois habituei-me de que cada um está no seu lugar e, portanto, embora o meu lugar fosse sempre às vezes ocupado por outras pessoas. Mas, portanto, neste caso, ou seja, o natural, digamos assim, era que as questões de saúde fossem para si. Exato. No entanto, em determinadas circunstâncias, isso não acontecia. E ficava, penso que a doutora Maria João Ruela, ela própria com os temas. Sim, sim. Muito bem. Queria-lhe perguntar, já agora, porque, qual é que foi a razão de ter deixado de trabalhar com a Casa Civil da Presidência da República? Não faça essa pergunta, por favor, porque primeiro, porque não me escolheram, não me quiseram lá, provavelmente não seria adequado a este trabalho. Sim, mas consegue tentar perceber o porquê? Foi-lhe dada alguma explicação? Não me Ninguém deram lhe deu qualquer explicação? Não. E considera que pode ter tido a ver com esta eventual fricção, acho que foi como chamou, com a doutora Maria João Ruela, ou com o facto de questionar certos procedimentos dentro da Casa Civil? Não sei, das duas coisas talvez, mas isso tenho que perguntar ao chefe da Casa Civil, porque foi ele que não me convidou. Quando nós ouvimos o chefe de gabinete, deram-nos indicação de que teria saído porque estavam à procura de uma pessoa com outro tipo de... Outro perfil. De outro perfil, exatamente. Portanto, mesmo na área da medicina, que tivesse outras valências, digamos assim. Essa foi a justificação que lhe deram? Não. Não, porque as valências, melhor do que um médico de medicina geral familiar, doutorado em geriatria, servia para essas valências todas. Era uma questão de... Pronto, foi a escolha deles, não foi eu, não posso dizer nada sobre o assunto, porque, pronto, chegou o meu tempo e ainda bem porque obrigado, porque vim embora e se calhar sou mais feliz aqui. Muito bem, mas então, concretamente, quando lhe disseram que não iriam voltar a nomeá-lo, digamos assim, o que é que lhe disseram, concretamente? Eu julgo, eu posso não dizer a verdade, eu penso que o chefe da Casa Civil não me disse nada. Mas alguém disse? Sim, disse-me o Presidente dizer que estava muito satisfeito com o meu trabalho e que, pronto. Ou seja, mas então, estava satisfeito com o seu trabalho, mas que iriam tomar outra opção, é isso? Claro. Mas agora, para mim isso é claro, agora também é assim, você vai à missa com quem lhe apetecer ir, não é? Portanto, deixá-lo de lá, ela é um assunto com o qual, porque eu não sou competitivo. Mas não me querem, ainda bem. Não, pronto, essa parte tudo bem, mas então o que eu gostava de compreender é, porque temos aquilo que é, digamos assim, a resposta formal, a razão formal pela qual deixou de trabalhar com a Casa Civil, mas aquilo que eu gostava de saber então é o que é que a sua convicção, qual é que é a sua convicção para que tenham decidido optar por outra pessoa, eventualmente por outro Senhora doutora, senhora deputada, acha que lhe ia dizer isso? Sei lá, não faço a mínima ideia. Não tenho uma suspeita. Hã? Não tenho uma suspeita? Não tenho suspeita, nem quero ter, não é um assunto que me preocupe. Eu fiz o meu trabalho, dediquei o meu tempo todo àquilo. Pronto, aquilo foi difícil no princípio, foi melhor no fim e pronto. Passem todos muito bem, boa tarde a todos, porque é assim. Assim, eu acho que estas coisas assim, eu fiz o meu trabalho, não tinha mais que fazer trabalho mais nenhum. Mas, portanto... E também não sei porque é que eu estava na faculdade quando me convidaram e não foi nem sequer o Sr. Presidente que me convidou. Não foi o Sr. Presidente que o convidou, mas foi ele que depois lhe deu a indicação de que iria cessar as suas funções lá?
Não, eu já sabia que não ia ficar, porque havia ali muitas formas de a gente expressar a discordância ou não. Eu achei que também não tinha nenhuma vontade em ficar, não era... Doutor Mário, peço desculpa por interromper. Aproxime só um pouco mais do microfone, que não está a ficar bem nas gravações, peço desculpa. E estava eu a dizer que, perante isso, achei isso natural. Mas houve uma comunicação formal. Alguém lhe comunicou formalmente. Pronto, eu já disse, o Sr. Presidente chamou-me lá, não é? O Sr. Presidente da República. Sim, disse-me que estava muito contente com o meu trabalho e que, pronto, que é aquela coisa que se diz, né, para ficarmos todos bem. E não teve nada a ver com a questão da reunião com o Dr. Lacerda Salles? Senhor doutor, eu não sabia de nada. Essa é a verdade, é só essa. Então, e diga-me aqui outra coisa. Nem estou a esconder nada como alguém pode pensar. Não estou a esconder nada. Posso não me lembrar, isso é natural, mas já foram há muitos anos. Pronto. E depois também tenho alguma idade, não é? Sim. Deu-nos aqui já a indicação de que reuniu várias vezes com o Secretário de Estado, Dr. Lacerda Salles, até porque tinham conhecem-se pessoalmente, ou seja, não necessariamente no âmbito das funções que exercia enquanto consultor. Mas, de facto, temos indicação de ter havido uma reunião no dia 6 de novembro. Disse já que não se recorda do... Não, mas não falamos, mas recordo-me de não conhecer o assunto, portanto não falamos sobre as gêmeas. Mas recorda-se ter tido a reunião no dia 6 de novembro? Não me lembro disso, foi no dia 6 ou por aí, não tínhamos este... Mas sei. alguma vez falou com o Dr. Lacerda Salles sobre as gêmeas? Não. Nunca falou com Não. o Dr. Lacerda Salles sobre as gêmeas. Pronto. Nós temos então a indicação de que terá reunido com o Dr. Lacerda Salles no dia 6 de novembro. No dia 7 de novembro terá sido o dia em que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa reúne também ele com o Dr. Lacerda Salles. Uns dias depois, a Dra. Carla Silva faz a marcação da consulta no Santa Maria, que depois ocorre em 5 de dezembro. No dia 17 de dezembro, temos a mãe das gêmeas a enviar um e-mail a Nuno Rebelo de Sousa, a quem ele endereça, aliás, ao Dr. Lacerda Salles, e-mail deste que diz que gostaria de agradecer toda a atenção que vem sendo dada com as minhas filhas, Maitê e Lorena. Ou seja, parece haver aqui um encadeamento, portanto, uma sucessão de eventos que leva à marcação efetiva da consulta e aqui a uma ajuda para facilitar o processo das gêmeas. Aquilo que lhe pergunto muito concretamente é se não considera que é muita coincidência toda esta sucessão de eventos. Eu não sabia desse assunto, portanto, para mim não houve coincidência nenhuma. Mas neste momento, hoje, olhando para esta sucessão de eventos que eu lhe indiquei... Podem, de facto, vocês, e que querem apurar a verdade, podem vocês querer arranjar essa ligação, mas não falamos. Mas neste caso, aliás, uma das entrevistas que deu e que já foi aqui mencionada pelo o deputado João Paulo Correia, de facto, quando diz que o caso das gêmeas não o deixou nada surpreendido e ainda aquela casa é uma casa com muitos segredos, eu até lhe chamo a casa dos segredos porque realmente havia ali muitas coisinhas, muitas tretas, assim sem jeito nenhum, mas os processos todos que existiam por lá eram mesmo assim. Ou seja, tendo em conta que diz isto, que não ficou surpreendido, uma vez que diz que não compreende porque é que o Ministério Público não quer investigar o Presidente da República, embora investigue todos os outros. Disse também que, sendo o filho do Presidente, que as coisas tinham outro peso. Ou seja, tendo em conta todas estas circunstâncias, tendo em conta as suas declarações, diz-nos agora que acha que foi mesmo mera coincidência? Sim, eu digo agora e vou dizer sempre, porque não há outra verdade a não ser essa. Ou antes essa, pelo menos é a minha verdade, que vocês não querem ouvir. Não, nós queremos ouvir. Nós, aliás, ouvimos e lemos com muita atenção aquilo que seja como for, ao ler isso e dando uma intenção diferente daquela que eu queria dar na altura, já começam a entender... Diga? Mas esta entrevista era sobre este assunto concretamente, não era sobre outro. Sim, era sobre isso. Eu não estou a dizer que não era, só estou a dizer que, exatamente, havia coisas que eu não sabia, como essas. Havia coisas que eu poderia saber e não sabia, mas a verdade é que eu não sabia. Então, certo? e quando diz, vou ler novamente só esta parte, havia ali muitas coisinhas, muitas tretas. Ao que é que se referia concretamente quando disse isso? O caso da Maria João apanhar esses casos todos que deveriam ser meus. Ou seja, concretamente está-nos a dizer que este processo devia ter ido parar às isso, mãos, ainda bem que não veio. Foi a divina providência, como se diz na minha aldeia.
Mas a verdade é que ainda bem que não veio, olha... Mas porquê que achas esse- que não foi? Oh, então, estamos a voltar ao princípio. Não, estamos a voltar ao Eu já expliquei aqui que este assunto não veio ter comigo, podia vir, porque foi mal distribuído, digo eu. Agora, Mas acha que foi mal isto- distribuído ou que foi intencionalmente distribuído a Maria João Ruela porque se tratava de um pedido do filho do Presidente da E acha que República? eu vou responder essa pergunta? Eu Não gostava sei. que respondesse, Não, está numa não sei. comissão de inquérito. Isso é a minha opinião, isso é um juízo de valor. Mas a sua opinião? E eu não quero não dar aqui hoje, vinha com a intenção de não falar em juízo de valor sobre um assunto. Foi assim que aconteceu, ainda bem, olha, deixe lá. Certo, mas tem direito a ter a sua própria convicção, não é? Pois, E é mas essa está que eu bem, mas pergunto. vai-me desculpar, mas eu não vim aqui para falar das minhas convicções. Face aos factos. Não venho falar das minhas convicções. Mas, portanto, então, estas tretas e coisinhas dizia respeito ao facto de nem todos os processos que seriam relacionados com a saúde irem parar assim. Exatamente. Disse também aqui esta questão de se alguém me pedir uma consulta, eu vou pedir a quem tem confiança para pedir uma consulta. Disse também que tem uma relação de Vou proximidade... pedir a confiança, eu não sei se disse assim, eu estou a dizer, vou pedir exatamente, se me vão falar estou a do citá-lo. cancro da mama, eu vou ter com a pessoa Certo. que eu julgo que é o melhor do cancro da mama. Eu Se estou for a citá-lo. um cancro do cólon, um caso também que eu interferi, que era o sogro de uma funcionária que tinha um problema grave no pâncreas e eu arranjei maneira dele ser tratado. Sim, mas mesmo que tivesse Mas são, que passar à frente... mas são de alguém- portugueses, é? Tudo bem, mas nesse caso passaria à frente Não, essas eu não estou a falar de passar à frente. Eu ia falar com a pessoa, dizer assim, olha, está aqui este doente que tem alguma prioridade. E ficavam a conversar os dois, e depois estava o assunto resolvido. Então, deixa-me voltar aqui atrás. Eu vou citá-lo. Disse que se alguém me pedir uma consulta, eu vou pedir a quem tem confiança para lhe pedir uma consulta. E também já disse... Mas esse português não está bem. Bom, foi como está dito, mas independentemente Eu disso... disse que vou pedir a quem tem competências para ajudar a resolver o problema Muito de bem, saúde. perfeitamente, serve perfeitamente para aquilo que eu lhe pretendo perguntar, que é, já disse que tinha uma relação de proximidade com o Dr. Lacerda Salles. Ora, se sabia que havia quem precisasse da consulta, se sabia quem podia resolver o problema da consulta, não foi o doutor que fez este pedido ao Dr. Lacerda Salles para marcar a consulta, efetivamente? Não. Em toda a verdade, seja ela como for, eu nunca falei com o Dr. Lacerda Salles sobre o assunto, pela simples razão, senhora doutora, eu não conhecia. Há pessoas que falam daquilo que não conhecem. Provavelmente cada um de vocês já falou de coisas que não conhecem e julgam-se que sabem de tudo. Eu só falo daquilo que sei. Peço-lhe alguma. Está no Parlamento, não está em outro sítio qualquer. E respeite-nos que nós também o respeitamos. Acho que é melhor assim. Eu só queria fazer uma última pergunta relativamente a estes processos que, portanto, chegavam por e-mail à Assembleia da República. Havia algum dever de sigilo sobre eles? Ou, Havia sim. Isso ou havia. seja, cada um de vocês, quando recebia um processo, não devia comentá-lo com outros, é isso? Exato. Muito bem, não quero perguntar mais nada. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Mário Pinto. Peço ao Dr. Mário Pinto que tente cingir-se às perguntas, por favor, sem opiniões sobre as mesmas. Sim, eu peço quem desculpa porque eu vinha decidido a isso e fugiu-me. Peço desculpa. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. É a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados, todos os presentes e o Dr. Mário Pinto. Já aqui muitas perguntas que eu tinha para lhe fazer já foram feitas, mas há aqui uns pontos que eu gostava de clarificar. Já aqui confirmou que na altura, quando este caso chega à Presidência da República, ninguém falou consigo sobre o mesmo e que não foi envolvido nesse caso, e até já disse que ainda bem para si, mas eu não consigo perceber como é que isto funcionava dentro da Presidência da República se de facto um tema que é relacionado com a saúde não é dado à pessoa que tem a área da saúde. Como é que vê isto? Não sei responder porque eu não fazia parte da organização. Provavelmente isto seria um assunto organizativo e deviam perguntar, se calhar, a outros intervenientes. Eu não sabia, como é que eu posso... Mas acha que havia algum motivo para não terem distribuído esse caso assim? Já há pouco foi perguntado. Não sei se de facto, havia algum motivo, vinha... eu não conheço também. Não havia, se houvesse motivos eu não conheço, ou não conhecia. Pronto, era assim que estava em termos organizativos, que estavam as coisas... Há pessoas que com certeza sabiam, eu não sei.
Mas nessa altura, isto foi em 2019, saiu da Presidência da República em 21. 2021, portanto, nesta altura estava em plenas funções, portanto, Exato. não havia, assim, à partida, nenhum motivo para este caso não lhe ter sido entregue a si. Eu não conheço. Depois, passando então para, pronto, já aqui foi dito, o Dr. António Lacerda Salles de facto acabou a envolvê-lo aqui neste caso, disse que teve vários contactos consigo, depois o Dr. Tiago Gonçalves também confirmou que várias vezes o viu no Ministério da Saúde, já aqui confirmou que isso acontecia. Também já aqui foi referido, porque também sabemos que reuniu com o Dr. António Lacerda Salles uns dias antes do Dr. António Lacerda Salles ter reunido com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa. E, em primeiro lugar, eu gostava de saber que tipo de temas tratava com o Dr. António Lacerda Salles. Por exemplo, gostava de saber se existem casos parecidos com este caso das gêmeas que tratasse com o Dr. António Lacerda Salles, portanto, facilitação de acessos ao Serviço Nacional de Saúde. Não. Para responder à sua pergunta, nunca falei destes assuntos com o Dr. Lacerda Salles. Eram só assuntos de matéria de saúde. Sim, mas disse há pouco que era normal quando Eu? Sim, disse há pouco que era normal. Não lhe ia pedir a ele, claro que não. Eu É isso, não falava... ia pedir aos meus colegas que eu conheço. Ok, não pedia isso ao Secretário de Estado da Saúde. E, portanto, e volto a confirmar, e pronto, e só para ficar claro, sobre este caso das gêmeas, nunca falou com o Dr. António Lacerda Salles. Não, nunca. Portanto, não faz muito sentido, na audição aqui do Dr. António Lacerda Salles, ele ter envolvido o Dr. Mário Pinto nesta questão. Claro que sim. É porque, de facto, há aqui uma ponta solta que nós não conseguimos perceber, que é porque é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa falou com o Dr. António Lacerda Salles. Ou seja, como é que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa sabia que devia falar com o Dr. António Lacerda Salles? E, de facto, o Dr. Mário Pinto conhece, obviamente, o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, ou não? Não o conhece pessoalmente? Não conheço pessoalmente. Okay. Conheço só dos jornais e da comunicação social. Nunca falou com ele? Nunca falei com ele. E alguma vez lhe tinha chegado algum tipo ou que tinha conhecimento de algum pedido da parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa para si? Já respondi a essa pergunta. Mas pode clarificar? Sim, nunca recebi. É porque, pronto, isto e compreende as perguntas que nós estamos a fazer, porque de facto era consultor na Presidência da República, para a área da saúde, falava e confirmou logo ao início muito com o Dr. António Lacerda Salles, portanto, tinha aqui uma relação com a Presidência da República, que por sua vez o Dr. Nuno Rebelo de Sousa é filho do Presidente da República, portanto, podia, por exemplo, se tivesse falado com o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, poderia ter sido o Dr. Mário Pinto a sugerir que ele falasse com o Dr. António Lacerda Salles. Sim, mas eu não sabia de nada, portanto não podia falar de uma coisa que não conhecia, não? Okay. E teve conhecimento de alguma vez o Dr. Nuno Rebelo de Sousa ter usado a sua posição enquanto filho do Presidente da República para facilitar algum tipo, não só deste âmbito, mas... Não, que eu tivesse conhecimento, não era uma pessoa que eu não via por ali, não. E sem ser da parte do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, e há pouco já referiu, chegavam à Casa Civil vários pedidos semelhantes a este, para obter consultas, ou não? Não. O que me chegava mais a mim eram as reclamações. Mas podia ser reclamações relativas a atrasos no acesso a consultas ou algo do género? Ou a tratamentos? Sim, pronto, também podia. Não me lembro disso, mas de qualquer maneira não vejo que isso se insira neste processo. Não acontecia. A questão é que, pronto, este processo, de facto, o que nós estamos aqui a discutir é um acesso facilitado ao Serviço Nacional de Saúde. E, de facto, eu vou voltar a referir também a entrevista que deu e que já foi aqui referida, quando nos diz que não, ou quando disse à Comunicação Social que não ficava muito surpreendido com as cunhas, que se refere à Presidência da República como a Casa dos Segredos. Aquilo que nós podemos concluir é que, de facto, havia mais pedidos semelhantes, e nós já ouvimos aqui a doutora Maria João Ruela a dizer que ligava várias vezes para entidades quando tinham conhecimento, para se inteirar das situações, para perceber quais eram os processos. É um bocadinho difícil nós tirarmos a conclusão que só aconteceu neste caso, não é?
Portanto, e com as suas palavras, com aquilo que nós já ouvimos da parte da... Mas eu gostaria que interpretasse e o Parlamento interpretasse isso, as minhas palavras, é porque realmente isto não chegava a mim. E eu até gostava que chegasse, mas não aconteceu. Mas relativamente então aos pedidos que chegavam a si, que tipo de pedidos é que lhes chegavam? Pedidos de consultas, não me parece que tenha acontecido isso. O que podia acontecer eram as cartas de reclamação, cartas de, assim, sem nenhuma relação com pedidos de consulta. Eu nunca resolvi nenhum caso desse. Portanto, já não chegavam à minha mão. Mas e reclamações, por exemplo, o que é que fazia com isso? Contactava hospitais, contactava entidades para perceber o que é que se passava? Eram assuntos jurídicos, remetia para os assuntos jurídicos. E pronto, e era mais ou menos isso que se fazia. Ou devolvíamos para o hospital, de quem se estavam a reclamar, enviávamos para o processo para o hospital. Mas a questão é, aquilo que nos está a dizer agora aqui não coincide muito com o tipo de palavras que disse na entrevista que deu. Coincide. Se não, tiver uma um coisa bocadinho é de boa falar vontade, vai coincidir, porque estamos a falar dos segredos que eu falei, não é? Já expliquei a razão dos segredos. E também era importante que essas coisas não saíssem. Aquelas que achávamos importantes, sei lá, o sujeito que queria matar fulano, que queria não sei o quê, isso não faz jeito nenhum. Agora, no que respeita depois às situações de marcação de consultas, eu não me lembro de que isso fosse frequente. Não me lembro. Não me lembro, porque se me lembrasse eu dizia-vos a vocês, não é? Mas há pouco disse que marcou consultas para uma funcionária. Estamos a falar de gente, de funcionários. Não vinham lá, não vinha nenhum mail ou não vinha nenhuma carta. Eram as pessoas que estavam ali, que eram meus colegas de trabalho, não é? Sim. E algumas eram famílias dos meus colegas de trabalho. O que eu estou a tentar perceber é, e isto, pronto, tudo em linha com também outras audições que aqui ouvimos, e ouvimos aqui dizer que havia muitos cidadãos que tinham o e-mail do Presidente da República e que faziam pedidos e que depois a Presidência da República agia em conformidade com esses pedidos, faziam contactos e aquilo que eu tirei das suas palavras, novamente, quando fala em cunhas, quando diz que não ficou surpreendido, é que isto era uma situação frequente e transversal. Ou seja, quem tinha... Se assim acontecesse, peço desculpa. Achei que só... Se assim acontecesse, o que se passava é que era segredo para mim eu saber dessas coisas, não sabia. Mas então porquê é que diz à comunicação social que... Não foi feliz nessa comunicação social. Apanharam-me, estava até a trabalhar e foi uma situação que eu achei que não foi conveniente. Eu estava-me a referir a estas situações que a mim me gostaram muito na altura, mas que agora eu entendo e isso já passou. Pois é que de facto essa entrevista é importante neste contexto porque lá está, como eu disse há pouco, quando nós ouvimos as audições todas juntas e quando as relemos, percebemos que a Presidência da República, de certa forma, fazia alguns contactos que podiam ser entendidos como interferências nos processos, porque eu acho que não é igual alguém apresentar-se como alguém que trabalha na Presidência da República a pedir informações sobre um determinado assunto. A mim, isto parece-me que é alguma forma de pressão, acaba por funcionar como pressão. Claro que depois as pessoas do outro lado que recebem esse contacto o interpretam ou não de maneira diferente. E quando nós lemos a sua entrevista, essa entrevista de certa forma confirma isto. E agora está-nos aqui a dizer o contrário. Ou seja... Não estou a dizer o contrário, por amor de Deus. Não, eu só quero perceber se de facto chegavam ou não pedidos à Presidência da República que eram tratados pelos assessores da Presidência da República, assessores, consultores, o que fosse, e que estas pessoas que conseguiam chegar à Presidência da República tinham ou não um tratamento diferente de todas as outras que não têm esses contactos. Podemos extrapolar isto ou não? Não. Porque das suas palavras na entrevista foi isto que nós entendemos. E isso podia ser o meu defeito de comunicação, e isso é possível, mas a verdade é que eu tenha resolvido esses casos, eu não resolvi, portanto não posso falar sobre isso.
Ok, eu não tenho mais perguntas. Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Mário Pinto. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Não restam muitas perguntas por fazer. Queria, o que é sinal que o Dr. Mário Pinto chegará bem a tempo ao, Obrigado. ao seu transporte. Queria perguntar-lhe como é que foi convidado para ser consultor da Presidência da República. Tinha uma relação prévia com o Sr. Presidente? Não tinha. Como é que isso aconteceu? Como é que se deu Eu há isso? bocadinho ia tentar dizer isso, pronto, mas ainda bem que me fez essa pergunta. Eu estava na faculdade e a senhora e houve alguém um senhor que já faleceu, que era o subdiretor, convidou-me se eu queria. Eu não sabia o que trabalho é que eu ia ter, sinceramente, ou o que eu ia fazer, foi às cegas. Na altura, a minha vida também privada tinha algumas convulsões, e eu disse, vou para Lisboa, portanto, e vamos ver no que aquilo dá. Pronto, e depois foi assim que me convidaram. Não houve ninguém, eu não tinha nenhuma relação com o Sr. Presidente da República, não tinha nenhuma relação com o chefe da Casa Civil, nem o conhecia tão pouco, e o Sr. Presidente da República eu conhecia daquilo que ele dizia no jornal, na televisão. Quando menciona o subdiretor, está a referir-se ao subdiretor do hospital, onde trabalhava? Não percebi. Disse Não, era da faculdade. Sim, o subdiretor da faculdade em que estava, que era... A Faculdade de Medicina do Porto. Imagina que sim. Obrigada. Eu tenho muito poucas questões para lhe deixar, porque a maior parte delas já foram sendo respondidas. Uma delas tinha a ver com esta questão de se sabe por que razão é que assuntos que tinham a ver com a área da saúde eram despachados, por assim dizer, para a assessora Maria João Ruela e não para o consultor da área da saúde. Presumo que não tenha nada a acrescentar sobre os motivos. Não, era assim. No início do mandato ainda me preocupei, mas depois deixei de me preocupar. Muito bem. Só queria fazer uma última pergunta, que é quando o Dr. Lacerda Salles lhe ligou a dizer que ia mencionar o seu nome e as reuniões que tiveram como origem do contacto entre Nuno Rebelo de Sousa e ele próprio, neste caso das gêmeas, se lhe explicou porque é que o ia fazer, Não. em que âmbito é que o ia fazer, ou lhe disse, olha, qual foram os termos desse pré-aviso, digamos assim? Não explicou, nem tivemos tempo para arranjar, fazer essa pergunta, que era natural. Dizia, então, e o que é que se passa? E a coisa foi assim tão rápida que realmente ele disse aquilo, não sei, para me envolver só, mas nada. Não tem de quê, obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Obrigado, Dr. Mário Pinto. Vou agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, Grupo Parlamentar do CDS-PP. Podem inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Tem a palavra. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Mário Pinto. Também poucos esclarecimentos, mas ainda assim sobre a reunião de 6 de novembro, eu, pelo que percebi das respostas que deu anteriormente, disse que escrevia, quando havia este tipo de reuniões, que escrevia sobre isso. Presidente. Sim. E escrevia, não ficava com nenhum registro do que escrevia? Não, ficou no computador, provavelmente no computador da Presidência da República. Porque a questão é que escreveu o que se passou na reunião de 6 de novembro. Sim. Não sei, não me lembro, peço desculpa, mas não me lembro se... Mas não se lembra do que escreveu ou não se lembra se escreveu? Não me lembro se escrevi, e se escrevi, como habitualmente eu fazia, ficava no computador da Presidência da República. Portanto, não tem... E na altura não achei muito importante, porque eu tenho... e foi escrevendo coisas importantes que eu dizia à Presidência da República, sobre saúde mental e outras que não tive assim grande sucesso, mas que agora felizmente isso está melhor. E pronto, isso, algumas coisas tenho para provar de que eu tinha algumas ideias sobre isso. Pronto, tenho noção que havendo eu aqui... achei que essa reunião do dia 6,
Peço desculpa, eu não lhe dei valor nenhum, porque não me pareceu que fosse importante, porque não falamos de assunto nenhum que tivesse, sem ser da política, das urgências na altura. Estávamos todos preocupados com as urgências que estavam a acontecer e que havia filas de espera, 6 horas, se vocês estão lembrados. Era mais isso que me preocupava a mim. Terá sido esse o tema da reunião? Sim, provavelmente isso ou outro parecido, não é? Mas, como sabe, eu não sou da área e não sei o que é outro parecido. Sim, mas o outro parecido é as urgências, atraso das cirurgias, etc. Era isso. Pronto, é que até aqui não tínhamos indicação e compreendo que é importante, porque havendo um depoente que diz que a reunião teve determinado conteúdo. O Sr. diz que não teve esse conteúdo. Não teve, com toda certeza. Certo, isso está dito e está claro. Está Era importante saber que conteúdo teve exatamente para completar. Nessa altura, julgo que era digamos, o problema das urgências aqui e acolá, que na altura difícil. Pronto. Já permitirá, por exemplo, fazer o contraditório com o Dr. Lacerda Salles a propósito desse tema, já nos ajuda com essa resposta. Outra questão tem a ver com a interação que teve com o Dr. Lacerda Salles depois, porque disse que lhe ligou e ele não atendeu, é isso? E o setor conformou-se com isso? Não lhe mandou um SMS, não lhe mandou um WhatsApp, nunca mais lhe ligou-lhe uma vez, ele não atendeu e ficou assim? Sim. Habitualmente assim. Mas ficou satisfeito? Não fiquei nada satisfeito e por isso não voltei a ligar. Pronto. Sr. Presidente, eu não tenho mais questões. E essa é uma forma de estar perante claro que é, por isso... Ponho a pedrinha, ali não se mexe mais. Com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado. Obrigado, Dr. Mário Pinto. Vou agora dar a palavra à Sra. Deputada representante única do PAN, a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Tem a palavra, pode inquirir diretamente o depoente e o depoente responder diretamente. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Dr. Mário Pinto. Agradeço não só as questões que já teve a oportunidade de esclarecer, à luz das quais as perguntas que tenho para lhe colocar também já são muito poucas. Mas gostaria só que ficasse aqui claro, até tendo em conta aquilo que foram as suas respostas, porque em audições que tivemos aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito ficou muito claro, nomeadamente com as pessoas que já trabalharam ou que trabalham na Presidência da República, ficou muito claro que não era a primeira vez que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa procurava de alguma forma influenciar no âmbito dos processos. E tendo em conta até o desconfortamento manifestado por esse comportamento, pergunto-lhe se o processo foi atribuído ou se existia alguma orientação na atribuição dos processos, que caso como estes, o processo fosse atribuído à doutora Maria João e não a outros membros da equipa, tendo em conta até a particularidade da ligação do parentesco existente. Ou, eventualmente, se os processos que pudessem vir, por exemplo, de reuniões tidas com o Governo ou de entidades governamentais, se efetivamente eram distribuídos normalmente à equipa de acordo com as áreas com que cada um intervinha, ou se efetivamente poderá ter sido por isto a centralização da doutora Maria João. Bom, julgo que isso é um problema organizativo, não é? Que é a organização da Casa Civil, assim. Agora, eu não encontro nenhuma razão para haver essa discriminação. Para a doutora Maria João Ruela fazer esse trabalho, sendo ele até da minha competência. Tal não acontecia, isso respondendo assim mais diretamente à sua pergunta, é que eu não posso saber de coisas que não me chegam à mão, não é? Mas a minha questão não era essa. A minha questão era especificamente, tendo em conta que não era a primeira vez que o Dr. Nuno Rebelo de Sousa fazia pedidos à Casa Civil, se efetivamente isso levou a que houvesse alguma orientação interna no sentido dos processos serem tramitados pela doutora Maria João e não pelos demais assessores, uma vez que havia este desconforto face a este comportamento. Não, eu não me lembro de ter lido alguma coisa que o filho do Sr. Presidente tivesse comunicado lá. Nunca tive esse correio. Nunca Ou seja, veio mas havia alguma orientação interna no sentido? Não, nós não sabíamos disso. Depois também, em relação... Ou pelo menos eu não sabia, Sra. Doutora. Até pegando naquilo que também foram as suas respostas, portanto, a percepção que fiquei, e corrija-me se estiver errada, é que havia orientação para que não houvesse comentários entre a equipa de casos desta natureza. Existia ou não alguma orientação para casos da natureza não haver comentários? Não havia nenhuma recomendação, pelo menos recomendação pública. Doutor Mário, falo só um bocadinho mais em cima do microfone. Sim, obrigado. Não havia nenhuma recomendação que fosse do meu conhecimento.
e mesmo em relação a este caso, houve algum comentário entre a equipa, houve alguma troca de impressões durante o decurso do processo? Não. E até mesmo agora em relação à questão das declarações e tendo em conta a divergência das declarações entre o Dr. Lacerda Salles e as suas próprias declarações em relação ao teor da reunião, houve algum contacto do Dr. Lacerda Salles ou de alguém por parte da Presidência ou do Governo assim que começaram estas audições? Comigo? Sim. Não, nunca. Muito obrigada. Nem com o Governo, nem com a Presidência da República. Era tudo, obrigada. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Dr. Mário Pinto. Penso que não vai haver uma segunda ronda. Penso que as perguntas já foram todas respondidas. Portanto, em nome desta Comissão, quero agradecer a sua presença hoje aqui. Penso que ainda vai a tempo de apanhar o comboio e ainda comer qualquer coisa até. Sim. Portanto, vamos dar por terminada esta primeira audição e um intervalo de 10 minutos antes de começarmos a segunda audição. Está terminada esta. Obrigado.